A desacarização substitui a higienização feita com produtos químicos e extratora? A resposta é depende. Depende muito do caso. O importante é você, como profissional, entender completamente o conceito da desacarização, qual é a finalidade, qual é o objetivo, qual é o método mais eficaz de executá-la, para você decidir e indicar para o seu cliente a melhor solução. Por exemplo, a desacarização ela não remove manchas, ela não remove odores e assim por diante. É gordura corporal. Nesses casos, você precisa fazer a higienização com produtos químicos e a extratora. Agora, mesmo se você fazendo a higienização com extratora, você pode inserir a desacarização no seu processo. Ao invés de aspirar com a própria extratora ou com o aspirador comum os resíduos sólidos ali nas primeiras etapas, você pode fazer a desacarização usando a tecnologia. Você vai ter um resultado de altíssimo nível. Vai fazer uma aspiração perfeita, vai remover todas as micropartículas do tecido, das fibras do tecido, vai remover contaminação de dentro da espuma e vai facilitar muito o seu trabalho. Em alguns casos, o resultado estético só com a desacarização já é visível. E aí, quando você finalizar com os produtos químicos e a extratora, você vai ter ali um resultado realmente excelente. Uma das grandes vantagens também da desacarização é nos tapetes. Então, muitos tapetes não podem ser lavados com água ou com produtos químicos, né? Nem limpeza molhada, nem a úmido, precisa ser lavagem a seco. A desacarização é a verdadeira lavagem a seco. Então você consegue ter um resultado de altíssima qualidade com esse tipo de tecnologia. É comum, por exemplo, um cliente mandar lavar o seu tapete ali na lavanderia com água, ele recebe o seu tapete bonitinho, cheiroso, limpinho. Quando você faz a desacarização nele, pode ter certeza que você ainda vai remover contaminação. Sai muita sujidade. Será que a lavanderia fez um serviço ruim? Não fez. A questão é o método usado, a tecnologia aplicada. Então, a desacarização com a tecnologia correta produz resultados excelentes. É muito comum no nosso segmento os profissionais venderem o seu serviço como lavagem a seco, higienização a seco, limpeza a seco. Não é assim? Agora, na grande maioria dos casos, essa higienização ela é feita com produtos químicos, depois é usada ali extratora para o enxágue. E o profissional entrega a peça úmida para o cliente e precisa aguardar ali um período de secagem. Geralmente é assim que funciona. Agora, será que é correto usarmos essa expressão lavagem a seco, ou prometer uma limpeza a seco para o cliente, se a gente vai entregar a peça úmida? Isso é um ponto interessante, porque a verdadeira higienização a seco ela é feita com a tecnologia da desacarização. Essa sim é 100% a seco. Não usa água na peça, a água é apenas um filtro, né? Ela não é aplicada na peça, não utiliza também produtos químicos. Então, quando você termina uma desacarização, o colchão, o estofado, ou mesmo o tapete, ele está totalmente seco. Então, higienização a seco de verdade precisa ser feita com essa tecnologia. A desacarização é um processo totalmente a seco. Não usa produtos químicos, não molha a peça não fica nem sequer úmida. Isso proporciona muitas vantagens para o cliente. Por não usar produtos químicos, ela é muito interessante para as pessoas alérgicas. Uma pessoa que é alérgica a poeira, a ácaros, em geral também ela é muito sensível a produtos químicos, mesmo aqueles que têm um cheiro bem suave. Por não usar produtos químicos, é uma grande vantagem para esse tipo de público. O processo de desacarização ele é feito em muito menos tempo do que uma higienização com produtos químicos e extratora. Então você pode atender muito mais clientes num dia, ou mesmo fazer muito mais peças em um mesmo cliente. A desacarização é comprovadamente o processo mais eficaz no controle de ácaros e os sintomas alérgicos que eles causam.
O profissional, para fazer uma desacarização, ele não vai ter nenhum tipo de custo com insumos, não vai precisar comprar nenhum tipo de produto. Então essa é uma excelente vantagem. A partir do momento que você adquiriu a tecnologia, o único insumo que você usa é um pouco de água limpa para ficar ali no reservatório e servir como o filtro da sujidade, mas você não precisa investir em nenhum tipo de produto. A desacarização, em geral, tem um custo para o cliente muito mais baixo se comparado com a higienização com produtos químicos e extratora. Por não usar produtos químicos, em geral as empresas oferecem a desacarização por um valor bem mais acessível. Então o cliente vai ter um serviço de altíssimo nível, de altíssima eficiência, por um valor mais baixo em geral do que uma higienização tradicional. Pelo fato de a desacarização ter um valor acessível para o cliente, você consegue fazer mais vendas para o mesmo cliente, o chamado upsell. Você, por exemplo, higieniza o colchão dele, ele vai ver o resultado ali ao vivo, né? Toda aquela contaminação extraída do colchão. Ele vai querer fazer o colchão dos filhos dele, vai querer fazer as cortinas, os travesseiros, os sofás, as poltronas, as cadeiras. A desacarização ajuda você também a ganhar na recorrência, porque a desacarização ela precisa ser feita regularmente. Nós aprendemos aqui durante o curso que os ácaros eles se proliferam onde há restos de pele para eles se alimentarem. Você desacariza uma peça, depois de um tempo ela precisa de manutenção, ser desacarizada novamente. E como a desacarização em geral tem um preço bem acessível, o cliente está disposto a fazer regularmente esse processo. Quando você domina os conceitos da desacarização, tem a tecnologia correta para executá-la com excelência, você passa a ser visto como um profissional diferenciado no mercado. Você vai saber indicar a desacarização para o cliente conforme a sua necessidade. Talvez o cliente não precise de uma higienização com produtos químicos e extratora, só a desacarização vai atingir o resultado que ele precisa, vai resolver o problema dele. Isso é algo que os clientes valorizam muito. Você vai oferecer a desacarização para ele, que tem um valor muito mais acessível e vai resolver o problema dele com muito mais eficiência. Então você conquista o cliente pela sua capacidade de resolver o problema dele e não apenas de cobrar pelo serviço mais caro. Quando você trabalha com desacarização, você é visto como um profissional ou como uma empresa atualizada e inovadora. E a inovação é sempre uma característica presente nas empresas de sucesso. E no segmento de higienização de estofados também. É importante estar atualizado e inovar com as principais tecnologias disponíveis. Hoje, o cliente que consome os serviços de higienização de estofado, ele quer algo mais. Ele não quer ali só aquele lavador de sofá que deixa o seu sofá ali úmido, talvez secando por horas, ou que não apresente nada de diferente. Há muitas empresas oferecendo o mesmo serviço. Então, quando você oferece a desacarização, tem essa tecnologia para executá-la corretamente, você se torna um profissional diferenciado. A sua empresa, a sua marca se diferencia e você vai se destacar realmente na região que você atua. Você vai ser capaz de oferecer uma solução que outras empresas não têm. Você vai trazer uma novidade muitas vezes para o cliente que resolve de fato um problema muito sério. Porque quem sofre com alergia realmente tem muita dificuldade. Você vai trazer ali a melhora dos sintomas, você vai ajudar essa pessoa a ter qualidade de vida por um valor acessível. Você realmente vai conquistar esse cliente e ele vai te ver sempre ali como um especialista em higienização que sabe entender qual é o problema do cliente e sabe identificar ou oferecer a melhor solução sempre. Esse trabalho de desacarização está crescendo muito no Brasil e a demanda é altíssima. 30% da população brasileira sofre com algum tipo de alergia e 20% desse grupo são crianças. E as alergias, elas causam muitos problemas, elas impactam diretamente na qualidade de vida da pessoa. Um ambiente limpo, saudável,
livre de alérgenos, proporciona à pessoa uma boa noite de sono, um bom descanso, que por sua vez fortalece o sistema imunológico, deixa a pessoa disposta para um dia produtivo. Então, há muito campo para ser explorado no que diz respeito à desacarização. Pense, por exemplo, também em empresas, hotéis e escritórios que têm se beneficiado muito desse trabalho para oferecerem aos seus clientes. A desacarização não concorre com a higienização com produtos químicos e extratora. Quando você realiza a higienização com produtos químicos e extratora, mas insere a desacarização no processo, você tem aí um excelente diferencial, porque existem muitas empresas, com certeza na sua região você tem concorrentes que fazem o mesmo serviço que você. Agora, quando você insere a desacarização dentro do seu processo, você tem um diferencial imenso, porque é algo que produz um resultado ou uma diferença muito grande no resultado final ali que você vai obter. Então você pode usar isso como argumento de venda para o seu cliente. Empresas que oferecem valor agregado como a desacarização, em geral conseguem um ticket médio também mais alto. Então você pode faturar mais mesmo com a higienização se usar o processo de desacarização durante a higienização com produtos químicos e extratora. Agora, quando você quer vender só a desacarização, você pode destacar os inúmeros benefícios que ela traz. Por exemplo, ela acaba com sintomas alérgicos, ela remove uma quantidade muito grande de ácaros e contaminação interna da peça, do colchão, da espuma, do tapete. Toda essa contaminação está ali, né, no colchão, no ambiente da pessoa. A pessoa está respirando aquela contaminação e a desacarização remove toda essa contaminação para que a pessoa se sinta segura. Então ela ajuda muito na melhora dos sintomas de pessoas alérgicas. Outro ponto que pode ser destacado como um argumento de venda para a desacarização é pelo fato de a desacarização ser ecologicamente correta, porque não utiliza produtos químicos nem água, apenas um pouquinho de água ali no reservatório, mas é um processo totalmente a seco que não deixa a peça molhada. Você pode destacar também a praticidade que uma desacarização vai oferecer para o seu cliente, tanto pela rapidez na execução, quanto pelo fato de a peça ficar totalmente seca e pronta para o uso imediato.